Agora sim, dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Muito boa noite a todos, graça e paz para o seu coração. Eu nem estava planejando falar, uma série de palavras sobre obediência. Mas é impressionante que tudo que eu leio na Bíblia nesses últimos dias está falando sobre obediência, né? Aí eu falei, vou fazer uma série sobre obediência, né? Então, ouça o que o Espírito Santo está falando com a igreja, está falando sobre obediência. Então, olha o que diz então Daniel, quero ler só um versículo com você, Daniel capítulo 6, só o versículo 3, diz assim a palavra do Senhor em Daniel 6,3, então o mesmo Daniel se distinguiu, fala aí, se distinguiu, guarda isso aí no seu coração, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, que é governadores, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel se distinguiu e o rei queria estabelecê-lo sobre todo o reino. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da Tua poderosa palavra, e o Senhor tem falado no coração da igreja, a respeito de obedecer a Tua palavra, do poder de nós obedecermos a Tua palavra. Senhor, revela esse princípio poderoso no nosso coração nessa noite, nos desafia, fala conosco, Senhor, chama a nossa atenção para o Senhor, para a Tua voz, para a Tua palavra, em nome de Jesus. E como igreja do Senhor, nós declaramos contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. E nós declaramos, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Que nós estamos livres, com a nossa mente livre, para receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Se você crê no que você orou, aplauda Jesus bem forte. Muito bem, então irmãos, o livro de Daniel começa assim, né? Quando você lê o capítulo 1, versículo 1, começa com o povo de Judá chegando ali na Babilônia como escravos. Eles foram levados cativos para a Babilônia, e entre aquele mundo de escravos, eles levaram os jovens, filhos de reis, filhos de gente nobre, de Judá, para trabalhar como escravo, lá no palácio do rei Nabucodonosor. Entre esses jovens, que foram uma faixa etária aí de entre 15 e 18 anos, estava o Daniel, né? Então o Daniel, ele estava ali, interessante, porque o povo foi levado cativo por causa do pecado, e o Daniel vai se revelar para nós na Bíblia por causa da obediência. Quem está me entendendo? Quer dizer, ele tinha tudo para entrar no jogo, ele tinha tudo para imitar os seus pais, não é? Os seus amigos, todo mundo estava ali mesmo como escravo por causa do pecado, mas o Daniel tomou uma decisão de ser luz, de ser uma testemunha, de ser um jovem fiel a Deus naquela terra estranha. Quem está comigo aqui? Não é? Então é interessante isso, porque esse escravo chamado Daniel, esse garoto escravo, vai virar o primeiro ministro da Babilônia. Ele só vai ser menor do que o rei no Império Babilônico. E quando a Pérsia, conquistou a Babilônia, ele continuou, cresceu ainda mais no Império Persa. Então o cara foi sensacional, sensacional a vida do Daniel. Então eu quero falar com vocês hoje, baseado na história do Daniel, obediência, o impulsionador de Deus. Vamos falar isso bem forte? Grita aí. Obediência, o impulsionador de Deus. Eu tirei essa palavra impulsionador um dia que eu estava ali olhando na internet, né? E eu postei alguma coisa ali, e aí perguntou para mim: quer impulsionar? Né? Tipo assim, era só eu pagar um dinheiro ali e mais pessoas veriam ali a minha postagem. Eu achei interessante isso, não é? Porque, irmãos, Deus nos dá um impulsionador. Quem está comigo? Algo na nossa vida mesmo, que quando a gente faz, a gente é impulsionado. Porque a gente vai ver isso na vida do Daniel, né? Nesses 3 episódios que eu vou compartilhar com você aqui da vida do Daniel. Toda vez que ele passava por uma crise, ele tinha que tomar uma decisão, ele escolhia obedecer. E aí, irmãos, ele saía de lá muito maior. Ele saía de lá promovido, não é? Incrível, incrível. Tudo parecia que era uma grande derrota na vida dele. Aí ele tinha que escolher: ou eu obedeço a Deus,
ou eu temo os homens. Ele decidia obedecer a Deus, mesmo que ele sabia que ele poderia morrer, mas quando terminava a história, ele era promovido, ou seja, ele era impulsionado, né? Então grita bem forte aí: obediência, o impulsionador de Deus. Então eu quero compartilhar isso com você hoje. Você vai ser impulsionado. Diga glória a Deus se você crê nisso. Amém? Muito bem, então a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui: por que a obediência? Porque quando nós obedecemos radicalmente a palavra de Deus, nós somos impulsionados. Eu vou te mostrar 3 coisas aqui. Então, em primeiro lugar, porque a obediência é um distintivo. Já viu o distintivo, né, do policial, olha, aquele distintivo que você olha ali, rapaz, esse cara é policial, né? Então, o distintivo é uma coisa que distingue a gente, que marca a gente. O mundo espiritual sabe que nós somos, não é? Imagina você chegando com esse distintivo aí, e o mundo espiritual vê o diabo e diz: rapaz, esse cara aí, não mexe com ele não, porque ele tem um distintivo, esse cara é perigoso, sai daí de perto, não é? Então, a obediência, irmãos, é um distintivo de Deus. Eu vou te mostrar aqui. Então, Daniel 1, versículo 19 em diante, quer ver? Acompanha bem comigo aí. Diz assim, Daniel 1,19: então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, que não foram achados outros como eles, passaram a assistir ou servir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais tops das galáxias, não é? De todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Então olha só, aqui é a cena que ele é promovido. Então, ele está ali, ele é igual a todos os garotos que estão chegando na Babilônia. Isso aqui é a chegada dele, menino pobre, né, agora, escravo, perdeu tudo, não é? Então, o Daniel chega ali, e aí nós sabemos que, é interessante, ele já troca o nome dele. O nome Daniel significa: o Senhor é o meu juiz. Deus é o meu juiz. E colocaram nele, né, o pessoal lá da Babilônia colocou nele o nome de Beltesazar, que significa Bel, que era o Deus da Babilônia. Bel, proteja o rei. Quer dizer, já mudando, né, a cabeça do Daniel, tirando Deus da história do Daniel. Não, Deus não é o teu juiz, é o Bel, que é poderoso. Mudaram o nome do cara. Então imagina todo mundo chamando agora ele de Bel, proteja o rei. Bel, proteja o rei. Bel, proteja o rei. Já não é mais: o Senhor é a minha justiça. Querendo mudar a cabeça dele. E também, interessante que eles querem mudar a cultura do Daniel, os valores dele, porque a comida que era oferecida lá era uma comida que para o judeu era proibida. O judeu não podia comer carne de porco, camarão e outras coisas, animais imundos. E é oferecida essa comida para o Daniel. Agora pensa vocês aí, ele chega ali na Babilônia, não é? O garoto que perdeu tudo lá em Judá, perdeu a família, perdeu os sonhos, perdeu tudo, perdeu tudo. Agora ele chega ali e olha essa oportunidade top, porque você é filho de príncipe, porque você é da nobreza, você já está matriculado na melhor universidade particular do mundo, você já está matriculado na Harvard, já pensou? Mais ou menos isso. Aí o Daniel chega ali, ele, puxa vida, que alívio. E é o seguinte: os melhores da universidade aqui, os que se destacarem, vão trabalhar na presença do rei. Já pensou, irmão? Que coisa maravilhosa, que sonho maravilhoso. Talvez os pais sonhassem com aquilo para os filhos. E aí caiu de bandeja na vida do Daniel. Tudo o que ele tinha que fazer era se conformar com o mundo, fazer o que o mundo fazia, comer o que o mundo fazia, pensar como o mundo pensava. Olha só como é sutil, irmãos. Olha só como é sutil. Puxa vida, ele podia pensar assim: puxa vida, eu vou comer só porque se eu não comer eu vou morrer de fome. Deus vai me entender. Quem está me entendendo? Às vezes a gente justifica para pecar, né? Eu só vou fazer essa vez. É a última vez. Deus sabe meu coração. Irmãos, eu acho lindo o que o Daniel, a decisão que o Daniel toma. Ele chega lá com os amigos dele, né, os 3, eles oram, e ele vai ali e conversa com o chefe ali dos eunucos, que está cuidando deles, e aí fala para ele assim: olha, eu quero te fazer uma proposta, porque ele já caiu na graça do cara, o cara já gostou do Daniel e dos amigos dele. Ele fala: eu quero te fazer uma proposta, faz um teste com a gente, porque eu não posso comer essas comidas são proibidas para mim. Rapaz, você não está na sua terra, rapaz, teu pastor não está aqui.
O teu pai não está aqui te vendo. Não tem ninguém te vendo, rapaz. Ninguém vai saber. Mas o meu Deus vai saber. Você não está sozinho. E aí ele pede assim, olha, me testa, prova a gente por 10 dias. Eu garanto para você que daqui a 10 dias a gente vai estar melhor fisicamente do que todos os outros jovens. O cara disse, rapaz, se eu fizer isso, eu posso morrer. O Daniel disse, você não vai morrer, porque nós vamos estar melhor. O Daniel foi muito convincente. E o cara disse, negócio fechado. Vocês, tudo bem, vocês só vão comer o que vocês podem comer, né? E 10 dias depois, irmãos, todo mundo viu, né? Aquele cara lá, o chefe lá dos serventes lá, viu que o Daniel e os seus amigos estavam melhor. Ele foi falar para o rei, inclusive. Ele falou, os caras lá de Judá não comem a comida que o Senhor serve, eles comem só a comida que eles podem comer, e eles estão mais bonitos e mais fortes do que todo mundo. Irmãos, para começo de conversa, o rei mandou mudar a comida de todo mundo, para todo mundo comer igual o Daniel. Essa influência que a gente tinha que dar para o mundo. O mundo tinha que imitar a gente, e não a gente se conformar com os valores do mundo. O mundo deveria dizer assim, uau, o que ele está fazendo, o que ela está fazendo para ser tão feliz, para ter tanto sucesso, eu quero fazer, é só servir a Jesus, aleluia. Não, mas a gente fica com medo, e a gente abre mão dos valores do reino, para os valores do mundo. O Daniel não. Aí, irmão, o que acontece? Qual a consequência disso? Está aqui. Aí o rei manda chamar todo mundo, acabou a faculdade, foram 3 anos, a Bíblia diz, 3 anos de faculdade, está todo mundo formado agora, recebendo o seu diploma, e agora vai ter a grande formatura, e está lá o Danielzão, orador da turma, aleluia. O crente que não se contaminou, o crente que não se enquadrou, o crente que não baixou o padrão, o crente que decidiu obedecer até o fim, custasse o que custasse. Ele poderia perder aquela oportunidade da vida dele, irmãos. Tem alguém me entendendo aqui? Não posso perder essa oportunidade, porque se eu perder essa oportunidade, meu irmão, Deus é o teu impulsionador, é Ele que está te impulsionando na vida, a obediência é o impulsionador de Deus. Aí o rei chama todo mundo ali, o salão lotado, festa de formatura, e olha o que o rei vai dizer. Então o rei falou com todos eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o reino. Essa é a vitória da obediência. A obediência é o impulsionador de Deus, porque ela é um distintivo, ela marca você, ela diz quem você é, e foi isso que eles fizeram. Não, nós somos diferentes, está lá o distintivo, aleluia, aleluia, amém, queridos? Muito bem. A segunda coisa aqui na vida do Daniel, então o que é a obediência? Por que a obediência é esse impulsionador de Deus? Falei para mim, por que ela é porque ela é um distintivo. Bate no peito aí e diz, você não está vendo, mas o diabo está vendo, e os anjos estão vendo também, você tem um distintivo aí, você é diferente, porque você obedece a palavra de Deus, você vai ser considerado mais douto do que os doutores, você vai ser considerado o melhor entre todos, porque você é luz do mundo, sal da terra, glória a Deus. Muito bem, mas não negocia isso, não negocia a obediência. E a segunda coisa aqui, por que a obediência é esse impulsionador de Deus? Por que ela nos promove? Por que ela nos manda mais longe? Por que ela acelera os nossos processos? Então a segunda coisa, porque a obediência é dependência de Deus. Entende? Quando eu obedeço, realmente, a obediência é um atestado de que eu dependo de Deus. Quem está comigo aqui? Amém? Deixa eu te mostrar aqui, nesse outro episódio, na vida do Daniel, em Daniel 2, 48. Deixa eu te mostrar. Então o rei engrandeceu a Daniel. Isso aqui já é outra promoção. Essa aqui promoção é grande aqui, não é? Aquela primeira, ele foi só considerado o primeiro aluno da universidade da Babilônia, aleluia, e foi trabalhar ali do lado do rei. Foi a primeira promoção dele, ele foi melhor do que todos os outros. Agora a segunda já é séria, porque agora ele já vai assumir um cargo importante no governo, apesar de ser um estrangeiro,
Na verdade, um escravo, mas, de novo, por causa da obediência. A obediência que mostrou a dependência de Deus. Então, vamos lá, Daniel 2,48. Então, o rei engrandeceu a Daniel. Ele deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. Diga, uau! O escravo já virou governador. Pensa no impulso. Como que um escravo, né, em situações normais, vira governador? Não vira. Só se ele tiver o impulso. Só se ele tiver o impulso de Deus. Então, olha só. Como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Uau! Então, qual que é esse episódio aqui que vai mostrar a obediência do Daniel? O rei teve um sonho. O Nabucodonosor teve um sonho. É interessante como que Deus... Isso só me mostra que Deus está no controle, irmão, da história humana. Amém, queridos? Nada vai acontecendo por acaso. Deus já sabe o fim. Deus já sabe o fim. Então, o rei tem um sonho. Ele sonha com uma estátua que tem a cabeça de ouro, o peito de prata e os braços também de prata, o ventre de bronze, a perna de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E o rei vê uma pedra gigante que é cortada sem auxílio de mão humana. Olha só, não é coisa de homem. E ela é cortada misteriosamente e cai sobre essa estátua. E essa estátua vira pó, é destruída completamente. O rei fica tão desesperado, porque aquele sonho foi uma coisa tão real, tão incrível, que o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e todo mundo, para descobrir o que era aquilo, para revelar. Então, quando os caras chegaram ali, o rei disse, eu quero que vocês, não só revelem o significado do sonho, mas eu quero que vocês revelem o sonho. O que foi que eu sonhei? Aí os caras respondem assim para eles, para o rei, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o Senhor exige. Impossível, não é? Irmãos, Deus vai... Olha, interessante essa história, porque Deus vai derrotar esses caras, não é? Vai derrotar, porque o rei, a Babilônia confia muito nesses feiticeiros, nesses magos, nesses sacerdotes do diabo, não é? E Deus vai humilhar esses caras e vai mostrar o futuro que vai acontecer. Muito importante. Então, ele manda chamar os caras dizem, é impossível, ninguém pode fazer isso. Ou seja, ninguém pode descobrir o que o Senhor sonhou. É impossível. Homem nenhum pode fazer isso. Aí ele fala assim, olha, baixa um decreto. E baixa um decreto assim, se vocês não descobrirem o que eu sonhei, todos os sábios, magos, feiticeiros, todo mundo aí, o Daniel estava incluído nisso, porque ele era um sábio, todos vão morrer. E assinou o decreto. Tá, decreto irrevogável. Quando o Daniel sabe disso, o que é que o Daniel vai fazer, irmãos? Eu vou te falar uma coisa. Muita gente, eu imagino até que já tinha um plano de fuga dos feiticeiros, dos magos, tudo mais, um túnel ali para eles fugirem, porque ia morrer todo mundo. Mas quando Daniel soube, eu estou te falando que a obediência revela a nossa dependência de Deus. Se eu obedeço, eu vou orar. Se eu não obedeço, eu vou desistir, eu vou fugir, não é? Muita gente foge da vida, muita gente foge do problema. Irmãos, o Daniel, o que é que o Daniel faz? Quando ele sabe, ele toma conhecimento do decreto, ele vai lá na presença do rei, ele conseguiu uma audiência lá, e falou, majestade, me dê um prazo, e pediu o prazo, tal dia, eu venho aqui, e vou revelar o que o Senhor sonhou e o significado desse sonho. Olha só, a coragem dele. E volta para casa e reúne a igreja naquele tempo era ele, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, 4 membros, na célula. Ele reuniu a célula e falou assim, pessoal, vamos orar, agora a gente precisa de um milagrão, porque não é só Deus revelar o significado do sonho, Deus tem que revelar o que o rei sonhou, mas eu creio em Deus que Ele vai fazer. Irmãos, você depende de Deus, você confia em Deus, a Bíblia diz que aquele que crê em Deus deve crer que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Sabe, nós vamos orar e Deus vai responder. Jonatas Eduardo dizia, eu não faço uma oração que eu não creio que Deus possa responder. Se eu tenho uma dúvida, eu não oro. Então, irmãos, eles vão orar por um milagre muito grande. Quem precisa de um milagre? Pergunta, vocês têm orado por isso? Orado mesmo, né? Até que receba. Então, olha só, aí eles oram e Deus, é interessante, Deus revela o segredo, porque é interessante que os magos, eles suplicaram ao rei da Babilônia que lhes contasse o seu sonho.
Ele disse: eu não vou contar porque vocês vão me enganar, vocês vão falar qualquer coisa depois. Mas o Daniel vai ao rei dos reis e faz o mesmo pedido: Senhor, me conta o que ele sonhou. Uau! Oração, né? Aí eles estão orando e Deus revela. Deus revela. Aí chegou o dia. Aí chegou Daniel, naquele dia marcado. Chegou ele ali. Não fala que os amigos foram, mas ele chegou talvez sozinho. E aí o rei pergunta para ele assim: Daniel, você é capaz de revelar o significado do meu sonho e o sonho que eu sonhei? O Daniel diz: não, eu não sou. Puxa, que surpresa, né? Então vai morrer, né? O Daniel diz: não, eu não sou. Aliás, não existe um ser humano na face da terra, conforme os magos falaram, que possa fazer isso. Não existe esse homem. O rei disse: o que você está fazendo aqui? Porque eu conheço um Deus que pode. E ele já me contou que o Senhor sonhou. E também já me contou o significado desse sonho. E aí o rei disse: então me conte. Ele falou assim: mas antes de eu te contar, eu vou te contar, porque ele me contou o que o Senhor pensou antes de sonhar. Aí é poderoso, né? O Senhor estava na sua cama, o Senhor não conseguia dormir na sua cama. Aí o Senhor ficou andando pelo quarto. Meu Deus, o cara já está apavorado com Daniel, né? E você começou a pensar assim: o que é que vai acontecer depois que eu morrer? Quem vai assumir o trono? E depois de alguns anos, como é que vai ser isso? E você estava preocupado com o futuro. E aí você pegou no sono, e você dormiu. Aí você sonhou o sonho, que agora eu vou te contar. Né? Você sonhou com uma cabeça de ouro, uma estátua com cabeça de ouro, com peito e braços de ferro, com ventre de bronze, com pernas de ferro e com pé de barro misturado com ferro. Eu vou te dizer o que significa isso: são reinos depois de você. Depois de você vai vir um reino de prata, mais fraco do que o seu. Depois um mais fraco ainda, de bronze. Depois que é o Império Romano. Irmãos, e se cumpriu essa palavra, sabia? O quarto era o Império Romano, que é duro como ferro. Mas depois dele vai vir um reino que vai se misturar com barro. Ele é forte, mas ele é fraco ao mesmo tempo. Então, essa pedra que foi cortada sem auxílio de mão é um reino messiânico, é o reino do Messias. Diga glória a Deus. É o reino de Cristo que virá sobre a terra e destruirá todos os reinos e poderes humanos. Vai ser assim, aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, quando Daniel acabou de falar, o rei estava de joelho, prostrado aos pés de Daniel. Prostrado aos pés de Daniel. E o que é que vai acontecer com Daniel? O que é que vai acontecer com Daniel? Irmão, ele vai ser promovido de novo. Ele vai ser promovido. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Diga comigo assim: obediência é um atestado da minha dependência de Deus. Diga assim: se eu obedeço, eu oro. Até que aconteça, né? Porque deixa eu te mostrar isso aqui. Olha o que Jesus falou a respeito de oração. Lucas 18, versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Diga o dever de orar. Oração é o que mesmo? É um dever, irmão. Quem te falou que oração é uma... oração é bom. Oração é uma... É muito legal a oração. Isso não está na minha Bíblia. Na minha Bíblia diz que oração é um dever. Ele falou sobre... uma parábola sobre o dever de orar sempre. Orar quando? E nunca desistir, não é? E outra coisa, 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz assim, 5,17, orai sem cessar. Orai é imperativo, não é? O verbo no imperativo, ou seja, uma ordem. Não é, minha filhinha, se você tiver com problema, ore, viu? Vai ser bom. Não está orando? Está em desobediência. Se você obedece, você vai depender de Deus. Você vai orar, a despeito do tamanho do problema. Imagina, irmão, que loucura é essa? O Daniel não fugiu. Eu vou descobrir, eu vou ter a revelação. Tal dia estarei aqui. Ele não tinha ainda, mas ele foi buscar isso na oração. Irmão, isso é tremendo demais. E ele ficou lá. Ele deu aquele prazo e eles ficaram orando até que é linda a oração dele de gratidão, quando Deus dá para ele o sonho, a revelação do sonho, conta o sonho do Nabucodonosor. Ele fica tão agradecido, tão grato a Deus. Irmãos, nós temos que orar sim, para nós vermos grandes milagres na nossa vida. Quem está comigo aqui? Orar até que aconteça, porque quem ora depende de Deus, né? Jesus,
mandou os discípulos orar e vigiar, enquanto ele ia orar mais adiante. Quando ele voltou, os caras estavam fazendo o quê? Dormindo. Olha o que ele vai dizer para os discípulos: nem uma hora pudeste vigiar comigo. Irmão, o que Jesus esperava é que pelo menos uma hora aqueles crentes pudessem estar orando. Eu nem vou te perguntar aqui, você ora pelo menos uma hora? Né? Oração é um dever. Jesus disse: vocês não conseguiram orar nem uma hora. Aí o que é que ele vai dizer? Vigiai e orai. De novo, verbo no imperativo. Vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Por que a pessoa cai? Porque ela não ora. Por que ela desobedece na hora do aperto? Por que ela come a comida que o mundo está oferecendo? Por que ela foge diante dos desafios? Porque ela não ora. Porque se ela orar, quem vai fugir é o diabo. Amém, queridos? Muito bem, né? Até eu contei de manhã o testemunho da Meila, que, muito obrigado. A gente na verdade estava dormindo, e a Meila acordou assim de madrugada. Ela nem quis me acordar, era assim tipo 3 horas da manhã, e ela acordou com uma angústia no peito, uma angústia, e aí porque às vezes a gente fica assim, eu estou triste, e vai, toma remédio, e não sei o que, vai fazer, não estou falando que não tem a hora de tomar o remédio para esse tipo de coisa, mas ela teve o discernimento que aquilo era um peso de oração. Ela disse: eu vou orar. Aí ela foi bem de mansinho, subiu, ficou lá em cima sozinha orando, e ela ficou orando sem saber pelo que orar, e ficou orando, aí de repente veio aquela clareza sobre o que ela orar, pelos filhos. Ela começou a orar pelos filhos, mas aí ela começou a orar pelo João Paulo, especificamente, ficou orando pelo João Paulo, várias coisas, e ela sentiu assim de orar por proteção. Irmão, é lindo esse testemunho. E ela começou a orar por proteção do João Paulo. O João Paulo, nosso filho, é policial, né? E ela não sabia de nada, a gente não fica pensando, olha, hoje é o dia do João Paulo fazer plantão, né? A gente não fica pensando na agenda dele, né? E aí, beleza, ela sentiu aquele peso passar, ela voltou e dormiu. Quando a gente acordou, né? A gente acorda um pouquinho mais tarde, ali 4 e pouco, e quando ela acordou, ela falou: amor, me contou a experiência, bora orar de novo. Aí eu orei também ali com ela e tudo, beleza, irmão, nós terminamos ali o nosso devocional, né? Ali, lá pelas 7 da manhã, aí a minha nora ligou. Ela já ligou, não, mandou uma mensagem, já mandou a foto da caminhonete da polícia. O João Paulo estava de plantão 2 dias consecutivos, estava lá dentro, né, do quartel, e ele foi para uma missão, e era longe dali, 100 quilômetros, ele estava com muito sono, parou no meio do caminho, molhou a cabeça e tal, para ver se acordava, continuou a viagem, estava sozinho no carro, e aí, irmãos, ele caiu ali num abismo mesmo, e o carro capotou várias vezes. Não, perda total, estragou tudo. Olha, quando ela mostrou o carro, chega a minha alma, saiu e voltou. Eu falei: volta, senão eu morro. Volta que não é hora ainda. Mas eu fiquei apavorado. Mas ela foi logo falando rápido: mas tá tudo bem, calma, tá tudo bem, né? E aí, irmãos, ele nenhum arranhão, não sofreu nenhum arranhão. Ele falou assim: o único prejuízo que eu fiquei triste é que eu perdi meu óculos. Eu disse: meu Deus do céu. Ele falou: não, acharam meu óculos e não quebrou nada. Sabe, irmãos, poder da oração. O poder da oração. A gente está ali, sabe, a gente acordar, estou lá, cheguei, chefe, cheguei, Senhor, para ficar contigo. Mas o mundo está acabando. Mas minha irmã vai esperar, porque eu vou orar primeiro. Eu vou ter um tempo de oração com o papai, vou ficar com ele. Irmãos, quem ora assina o decreto de que depende totalmente de Deus. Obediência é dependência de Deus. Se eu obedeço, eu vou orar, porque a oração, você descobriu hoje que não é sugestão de Deus, é um mandamento para você e para mim. Amém? É nosso oxigênio para viver. Você não está orando? Você está morrendo. Tem que orar. Quem está comigo? E vamos terminar. Então, por que a obediência impulsiona a gente, irmãos? Por que a obediência nos promove? Por que a obediência acelera o processo? Fala aí para mim. A primeira coisa, porque ela é um distintivo. O mundo espiritual está reconhecendo você. Você é diferente. Ei, você tem um distintivo, aleluia. Você chegou. Abre caminho, Satanás. Abre caminho, demônios. Chegou alguém que tem um distintivo, é um obediente aí. Sai de perto, né? Segunda coisa, por que a obediência nos impulsiona?
Porque obediência é dependência de Deus, não é? Orar é obedecer a palavra de Deus. E por último aqui, grita aí comigo: obediência é temor de Deus e não de homens. Então vocês viram, né? O Daniel foi promovido a estar no palácio do rei. Já foi top, hein? A maioria daqueles jovens ali foram trabalhar em serviços pesados. Já foi uma grande coisa, aconteceu. O impulsionador já funcionou. A segunda coisa, ele já vira governador. Peraí, o cara já não é qualquer um. Tem que respeitar o cara, apesar de ser escravo, ele é governador. Agora, a terceira promoção do Daniel, irmãos, ele vai virar presidente. Quem está me entendendo aqui? O cara vai virar presidente, meu irmão. O escravo virou presidente, aleluia, meu Deus do céu. Então olha só, obediência é temor de Deus e não de homens. Quero que vocês leiam comigo então a promoção dele, Daniel 6:26. Olha o que o rei vai dizer, o rei Dario agora, porque agora já não é mais o império babilônico, agora é o império medo-persa. Então olha o que diz aí: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Meu Deus do céu, que coisa mais linda do mundo isso. O rei do mundo dizendo: eu quero que vocês temam e tremam diante do Deus de Daniel. Meu Deus do céu, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Dá um glória a Deus aí, povo de Deus. O cara lá, o homem do mundo, e ele vai falar: o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Então olha, 3 reinos. O reino babilônico, o Daniel já era grande, já era um governador na Babilônia, não é? Depois que os medo-persas dominaram a Babilônia, o Daniel continuou ali rompendo. E agora ele continua rompendo. Os reinos passam, mas o Daniel permanece. Quem está comigo aqui? Ah, minha empresa vai falir, mas você não fale nunca. Amém, queridos? Ah, e agora para onde eu vou? Obedeça e Deus vai impulsionar você. Vamos ver aqui o Daniel, só para a gente terminar aqui. Então o que está acontecendo aqui? Por que o rei Dario falou tudo isso? Não é? Fala que o rei, começa assim esse capítulo 6 de Daniel, fala assim que o Daniel se destacou entre todos os governadores e presidentes. Então o rei pensou: esse cara vai ser o presidente geral, só vai estar debaixo de mim. Só que quando ele pensou isso, os caras começaram a ficar com ciúme dele, não é? E começaram a tentar, arrumar uma brecha. Presta atenção, assim que Satanás é, irmãos. Tem um livro que eu gosto de indicar esse livro, que eu amo demais. De vez em quando é um dos livros que eu volto a ler, que é um livro do John Bevere, que é Acesso Negado, não é? Porque, irmãos, Satanás não tem acesso à sua vida quando você obedece a palavra de Deus. Ele não tem acesso. É muito lindo isso. Amém, queridos? Ele é o príncipe do mundo, mas você não está no mundo, você está no reino. Agora, qual é o problema do crente? Quando o crente quer dar uma volta lá no mundo, aí ele é o príncipe, não é? Então, o mundo é a jurisdição de Satanás mesmo, ok? Jesus disse: lá vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Ele manda lá, ele manda no mundo. Eu não sou do mundo. Amém, queridos? Nós somos a luz do mundo. Então é isso que o Bevere fala. Ele fala sobre acesso negado. Satanás não pode entrar, não pode entrar. Por isso que o Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, não é? Ele foi pago para amaldiçoar, mas o que é que sai da boca do Balaão? Bênção sobre Israel. Eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Não se encontrou iniquidade em Judá, nem pecado em Israel. O rei ficou doido com ele. Eu te chamei para amaldiçoar, você está abençoando o meu inimigo? Como é que eu vou amaldiçoar? Mas qual foi o conselho de Balaão que Jesus denuncia lá em Apocalipse 2,14? Cuidado com o conselho de Balaão, que ensinou o povo de Israel a pecar. Então o Balaão
Quando termina a história do Balaão, em Números 22, você fala, poxa vida, o que esse cara fez de errado? Porque ele foi brutalmente assassinado. O que esse cara fez de errado? Parece que a história terminou ele dizendo não para o Balaque, não, eu não vou fazer isso, você pode me dar até metade do seu reino, mas eu não vou fazer o que você está falando, eu não vou amaldiçoar esse povo. Beleza, termina assim, mas Jesus denuncia ele no Novo Testamento, que ele foi com Balaque e falou assim, olha, é só colocar as mulheres moabitas no meio do povo, eles vão começar a ter relações sexuais com as moabitas e vão começar a adorar os deuses das moabitas. Quando eles pecarem, aí o Satanás pode entrar. Simples assim, e deu certo. Milhares de soldados foram mortos de uma praga, não é? Que entrou no meio de Israel. Interessante, a praga matou mais do que a guerra. Entende, irmãos? Então, muito sério isso. O Daniel, então, ele é confrontado porque é o seguinte, ele orava, né, naquelas horas, e os caras, então, querendo pegar o Daniel, querendo uma brecha para entrar na vida do Daniel, não acharam, tudo certinho, quem está comigo aqui? Não é? E se pecou, pede perdão e conserta. Amém, queridos? Não vou negociar. Aí o que aconteceu? Os caras falaram assim, olha, não tem pecado nele, está tudo certo, vamos fazer o seguinte, vamos encontrar na lei do Deus dele, alguma coisa que possa pegá-lo. Tiveram uma ideia, ele ora sempre nesses horários, publicamente, todo mundo vê ali ele orando. Vamos fazer o rei assinar um decreto de que não pode orar. Quem orar, morre. Convenceram o rei, não é? Usaram, né, a soberba do rei ali, olha, você é o nosso Deus, o Senhor é o único Deus aqui da Babilônia, não é? E ninguém pode orar a um outro Deus se não for o Senhor, majestade. Vamos fazer um decreto que quem orar para outro Deus, vai para a cova dos leões. Aí o rei assina, e o rei era amigo do Daniel, mas ele assinou, ele nem percebeu que os caras queriam pegar o Daniel. E aí quando eles viram o Daniel orando, não é? Flagraram o Daniel orando e foram contar para o rei. O rei querendo livrar o Daniel, os caras falaram, uma lei aqui do Império Persa não pode ser cancelada, você tem que cumprir a lei. E aí lá vai o Daniel. Irmão, eu fico imaginando o Daniel na cabeça dele, o Daniel ali, peraí, eu fico imaginando eu no lugar do Daniel, né? É legal a gente ler a Bíblia assim, fica mais emocionante. Beleza, eu sou o futuro presidente, está tudo certo. O rei já decidiu, eu vou ser o presidente desse negócio aqui. Vai melhorar meu salário e muito, não é? Eu já sou rico, mas vou ficar mais rico ainda. Aleluias. Glórias a mim, o Daniel. Ele está ali com a cabeça dele. Irmãos, eu fico pensando, interessante as tentações, os níveis de tentação, porque lá no começo ele era pobre. Ele era um garoto pobre, querendo só o privilégio de trabalhar no palácio, que era melhor, comia melhor e tal, não é? E ele não tinha nada, aí ele ganhou, ele foi o melhor, pela obediência dele. Beleza. Ele arriscou, não tanta coisa, né? Mas ele arriscou perder a vaga ali, então vai trabalhar com todo mundo, não sei o quê. Mas agora que ele é o futuro presidente, agora que ele é rico, quem está me entendendo que tem muita coisa a perder? Imagina a casa do Daniel lá na Babilônia, né? Irmãos, o cara riquíssimo e tal. Rapaz, eu vou perder tudo, vou perder minha influência. E pior, a morte pelos leões era uma morte bem lenta, né? Que o leão ia comendo os pedaços, a pessoa ia sangrando, ia morrendo, e muita dor, não é? Era uma morte brutal. Pensa tudo isso passando na cabeça do Daniel. Eu digo que o quarto do Daniel naquele dia era o Getsemane dele, que ele tinha que tomar aquela decisão, eu oro ou eu não oro, não é? A questão aqui é, eu temo a Deus ou eu temo os homens? Por isso que o rei fala assim, fala do rei do Daniel, né? Eu quero que todo mundo tema e trema diante do Deus do Daniel, porque a decisão que o Daniel vai tomar é sobre quem eu vou temer. Irmãos, o que nós temos temido? Qual é o nosso temor? Pensa você aí. Olha, se eu não falar isso, eu posso até perder meu emprego, né? Já contei aqui que a Meila, né? Um dia o chefe dela falou assim para a Meila, diga que eu não estou. Aí ela ficou apavorada. Pensa, a gente começando, a gente estava com 1 ano de casado, né? A vida difícil naqueles dias. Aí ela pegou o telefone se tremendo todinha e disse, só um momento, e deu para o chefe dela. Ele olhou com um olhar
vermelho de possesso do Satanás que ele estava. Aí ele pegou o telefone, puxou da mão dela, atendeu o telefone. Aí beleza, falou, não sei o quê. Daqui a pouco toca o telefone de novo. A Camila estremeceu todinha, né? Ele disse, não disse nada, só apontou o dedo para ela assim. Aí ela pegou o telefone tremendo. Quem que ela vai temer? Pode perder o emprego, isso perder vai fazer muita falta. Só um momento, por favor. Ela estava para chorar nessa hora. Irmão, na terceira vez que eu tocou o telefone, ele disse, não deixa a Meila atender o telefone. Mas quando eu saí, eu saí da universidade para tempo integral, e que a Meila tinha que tomar a decisão também de sair, ela foi falar com ele, ele disse, você não pode sair. Eu quero que você vai ser a chefa do financeiro agora. Você vai receber 3 vezes mais pelo menos. Ela disse, eu não posso, eu tenho que sair. Quem está me entendendo? Ela já foi promovida no coração desse cara. Pastor, e se eu fizer isso e for demitida? Você temeu a Deus, Ele vai te honrar. Entende? Então Daniel, o que é que eu vou temer? Aí, irmão, naquela hora ali, ele sabe que está todos os, como é aqueles caras que ficam batendo foto? Como é os paparazzos, todos bem posicionados, para pegar a foto do Daniel, e ele sabia, me ajoelhar aqui, orar ao meu Deus, é a minha sentença de morte. Eu imagino que ele já foi se ajoelhando, chorando, né? Se despedindo de tudo que ele conquistou, e ele decidiu. Irmãos, eu imagino que naquela hora o Espírito Santo veio sobre ele, já começou a falar em línguas e profetizar e sapatear, e o negócio foi doido. Eu não sei se era pentecostal assim, mas o fato é que, irmãos, ele foi flagrado fazendo a vontade de Deus. Quem está me entendendo? Né, irmãos, isso aqui é muito, muito tremendo. Olha o que Jesus disse em Lucas 12, 4. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Não tenham medo de homens. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse vocês devem temer. Eu não sei se vocês vieram aqui para ouvir uma palavra dessa, né? Mas é isso, irmãos, o temor do Senhor, o segredo é esse. Você lê Eclesiastes, quando termina o livro de Eclesiastes, a última palavra do Salomão é, de tudo o que você ouviu até aqui, o resumo da ópera é, temam a Deus. Temam a Deus. O que é temor do Senhor, pastor? Provérbios 8,13 diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Eu gosto de resumir assim, o temor do Senhor é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. O que é o temor do Senhor? Não é ter medo de Deus. Deus ama isso, eu vou amar. Deus odeia isso, estou fora. Isso é o temor do Senhor. Agora olha as promessas, eu só anotei algumas 3 aqui. Salmos 25:12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve andar. Meu Deus, tem alguém para tomar uma decisão aqui? Se você tem o temor do Senhor, Ele vai te instruir na sua decisão. Meu Deus, olha Provérbios 14:26. No temor do Senhor tem o homem um forte amparo. A continuação desse versículo aí, ele é refúgio para os seus filhos. Olha, eu temo a Deus, eu estou protegido. Outra promessa do temor do Senhor, Provérbios 22:4. O galardão do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Vocês percebem que essas coisas aconteceram na vida do Daniel? Não é? O temor do Senhor, quem tem o temor do Senhor, o Senhor instruirá no caminho que deve escolher. Ele tinha revelações, ele via o mundo invisível. Quem está comigo aqui? Não é? O mundo invisível era aberto para o Daniel, porque ele tinha o temor do Senhor. No temor do Senhor tem o homem forte amparo. Os caras queriam pegar o Daniel, os inimigos queriam pegar o Daniel, e na verdade os inimigos que foram lançados na cova dos leões. Malditos que te amaldiçoarem, benditos que abençoarem você, diga glória a Deus. E fala que o galardão do temor do Senhor são riqueza, honra e vida longa. O Daniel morreu muito velhinho, por isso que ele passou todos esses reinos. Ele tinha muito mais do que 100 anos quando ele morreu.
Os reis passavam e o cara era imortal. O cara vivia muito. E o cara ficava cada vez mais rico. Irmãos, é a Bíblia. Amém, queridos? Amém? Agora, olha só quem teme o homem. Provérbios 29 e 25. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor será seguro. Então, nós todos aqui, todo tempo, todo dia, toda hora, alguém te dá uma pressão. Puxa vida, se você falar a verdade, você pode magoar essa pessoa. Se você falar a verdade, você pode tomar um prejuízo. Mas o que é que a Bíblia manda fazer? Quem é o pai da mentira? Não é? Aí eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou temer a Deus ou eu vou temer o que essa pessoa vai pensar de mim? E às vezes a gente toma uma decisão pela mentira. Eu só vou dar esse exemplo, que eu acabo acertando o seu, né? E eu não quero isso. Eu quero só que você entenda que a obediência é temor de Deus e não de homens. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, muito bem. Eu vou parar aqui então. Eu só quero, deixa eu só falar o decreto do rei, né? Quando Daniel saiu, vamos ler esse decreto do rei, Daniel 6, 26. Olha como que termina essa história. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Vocês percebem que quando nós obedecemos a Deus, Deus nos honra, não é? Ele foi honrado, ele foi exaltado. Quando nós obedecemos a Deus, o nosso inimigo que vai para a cova do leão, aquela pessoa que está querendo o seu mal, é que vai pagar o pato. Quando nós obedecemos a Deus, o nosso Deus é exaltado, porque Deus foi exaltado aqui, irmãos, na Babilônia. Pensa o decreto, todo mundo agora tem que adorar o Deus do Daniel, aleluia. Pensa, que coisa maravilhosa. O contrário também é verdadeiro, né, irmão? Quando a gente desobedece, a gente, em vez de ser exaltado, em vez de a gente ser impulsionado, exaltado, a gente coloca uma bola no pé, uma bola de ferro no pé. A gente às vezes já tem a ilusão, né? Eu me dei bem, irmão, engano. Esse negócio vai começar a pesar, essa bola vai te travar na vida, não é? Então, o que é melhor? É a obediência, porque a obediência vai impulsionar a gente. Conquanto a gente pensa que a gente vai morrer, conquanto a gente pensa que a gente vai parar na cova dos leões, entende? Mas a obediência que vai te impulsionar, amém? Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus.